Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Quero convidar você a conhecer o nosso site com diversos recursos aí para pregadores. Nós temos alguns sermões ali clássicos de John Wesley, John Gill, Charles Spurgeon, que vão te ajudar aí, vão te inspirar a preparar o seu sermão. Temos esboços de sermões, ilustrações para você utilizar nas suas pregações. Conheça o nosso site. Fica aqui o meu convite. O link está aqui na descrição. Quero agradecer a sua visualização, quero agradecer esse seu acesso e pedir, caso você tenha apreciado os nossos conteúdos, que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, faça o seu comentário e compartilhe o nosso canal, compartilhe este vídeo aqui com as outras pessoas que têm apreço pelo tema da pregação. Quero pedir também para que você se inscreva no nosso canal, para que a nossa comunidade de pregadores cresça cada vez mais. Meus amigos, palestra ou pregação? O que você prefere? É fato que cerca de 3 a 5 anos atrás, a gente passou por um período em que era mais comum você ter palestras na igreja do que propriamente pregação. É óbvio que a pregação ela sempre teve a primazia, ela sempre teve um lugar ali importante nos cultos, mas cerca de 5 anos atrás, a, teve uma febre, né? Estava na moda ali você ter bastante palestra. Então, geralmente ali o pregador ele ia com um PowerPoint, ali ia passando vários slides e abordando vários temas diferentes que muitas vezes nem a Bíblia era utilizada. Eu quero responder essa pergunta, palestra ou pregação, o que eu particularmente prefiro, da seguinte maneira: no momento do culto na igreja, sem dúvida nenhuma, eu prefiro pregação. No momento do culto, eu prefiro pregação. Pode ser o maior palestrante do mundo, pode ser a melhor palestra do mundo. No momento do culto, para mim não há dúvidas. Precisa ser pregação. E por que eu falo isso? Porque existe uma grande diferença entre palestra e pregação. Tá certo? E o primeiro ponto é palestra. Qual que é a definição de palestra? Palestra é você comunicar informação. Tá certo? Você transmitir informação. Já a pregação é mais do que informação. A pregação, ela trabalha com a persuasão. A pregação, ela trabalha em mover as vontades, trabalha com os sentimentos e, mais do que isso, trabalha com a palavra de Deus. Por isso que, no meu ponto de vista, a pregação é superior à palestra. Eu não quero dizer que a palestra ela não é importante, tá bom? Existem palestras muito boas, mas a palestra, assim como o testemunho, ela tem o seu lugar que não é exatamente no momento da pregação. Ela pode ser feita num horário diferente do culto. Ela pode ser feita num momento em que as pessoas que têm interesse por esse assunto da palestra, elas propriamente marquem esse horário e elas se dirijam para ouvir somente essa palestra, tá bom? Então, na minha concepção, no momento do culto, precisa ser pregação. Existe um problema hoje que tem temas que são importantes, que precisam ser abordados para a igreja, para a congregação, e que não necessariamente eles são temas bíblicos. No entanto, o que as pessoas geralmente fazem? Como as pessoas não vão se dispor em um outro horário para assistir essa palestra, então a palestra ela é ministrada no momento do culto, tá bom? Mas eu não recomendo essa prática. Inclusive, se você for palestrante também, no momento do culto, pregação. De alguma maneira, o assunto que você tem a falar precisa estar conectado com a palavra de Deus, precisa estar conectado com a pessoa de Jesus Cristo, e ali precisa ser ministrada a palavra de Deus, tá bom? Nós temos dois artigos no nosso site que fala justamente sobre essa questão, palestra ou pregação. Eu vou deixar o link aqui na descrição e depois você pode conferir eles, tá bom? Um é sobre a palestra e a pregação, e a outra é sobre a visão de Martin Lloyd Jones a respeito de palestra e também de pregação. E olha que coisa interessante que diz aqui pra gente, o que Martin Lloyd Jones diz a respeito desse assunto. Uma palestra é uma fala educativa dada em ambiente de sala de aula com o intento de transferir informação do instrutor a seus alunos.
Lloyd Jones entendia que a palestra opera em nível puramente intelectual, sem intenção de impacto emocional. Nem é dado um desafio à vontade. A palestra funciona como entrega cognitiva de fatos detalhados. Por outro lado, Lloyd Jones queria ser a pregação algo totalmente diferente. A pregação, ele contendia, não é o mesmo que dar uma palestra sobre teologia. Lembra? Por mais que seja importante, por mais que possa abordar até mesmo um tema bíblico, não é o mesmo, tá bom? Um sermão é muito mais do que uma palestra unidimensional. Ainda que as palestras sejam boas, elas pertencem à sala de aula. Lembra que eu disse? Momentos diferentes. No momento do culto, pregação. Fora do momento de culto, palestra. Elas pertencem à sala de aula, não ao santuário. Lloyd Jones insistia: a tarefa do pregador não é apresentar o evangelho academicamente. Porém, um sermão deverá apresentar a palavra de Deus ao homem todo. Ou seja, o sermão tem de tratar da pessoa em sua totalidade, a mente, os afetos e a vontade. Lembrem o outro vídeo que nós falamos aqui a respeito da pregação de Martin Lloyd Jones, em que ele comunicava a mente, mas também ao coração das pessoas, a vontade delas. Onde a palestra apenas instrui a mente do ouvinte, o sermão vai mais longe e move as emoções, desafiando a volição do ouvinte, a vontade do ouvinte. Toda e qualquer oportunidade de pregação deve conduzir seus ouvintes a Cristo e a sua obra salvífica. Ou seja, toda oportunidade em que a igreja se reúne, que a congregação se reúne, é o momento da palavra ser ministrada. A pregação ela é importante, ela tem o seu lugar, mas o seu lugar não é no santuário. Tá certo? Não é no momento que deve ser dedicado à voz de Deus. Pode ser em um outro momento, até mesmo na igreja, em uma outra oportunidade, mas não no momento em que as pessoas estão ansiosas para ouvir a palavra de Deus. Teve uma certa oportunidade em que no nosso culto principal foi feita uma palestra. E em nenhum momento a Bíblia foi aberta. E o palestrante falava e mostrava fotos e mostrava PowerPoint, e passava imagens, e eu vi algumas pessoas se levantando e se retirando e saindo da igreja. E por que isso acontece? A pessoa passa a semana inteira, tá certo? Muitas vezes na correria, na luta, o que não deveria ocorrer, o que não deveria impedir essa pessoa de ter contato com a palavra de Deus, mas nós sabemos que a realidade, ela é brutal. E muitas vezes a pessoa não encontrava tempo para ter qualidade no estudo da palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Então ela chega no final de semana com fome, com sede da palavra de Deus. E quando ela se reúne com a igreja, que é aquele momento do corpo de crentes ouvir a voz de Deus, então vem uma palestra em que em nenhum momento ali Deus é apresentado, em nenhum momento ali Cristo ele é exaltado, glorificado, em nenhum momento nós vemos a glória de Deus. Realmente é algo frustrante, tá bom? Então, se na sua igreja, se na sua congregação, a palestra tem tomado o lugar do púlpito, conforme eu disse, há uns 5 anos atrás isso era uma febre. Eu não sei se isso acontece ainda hoje na sua congregação, mas se estiver acontecendo, se você fizer parte da liderança, repense muito bem se a palestra não tem tomado o lugar da pregação. Para finalizar, tem uma frase aqui de Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte: de tudo que eu gostaria de dizer, isto é o resumo. Meus irmãos, pregai Cristo sempre e sempre. Ele é todo o evangelho, sua pessoa, seus serviços e seu trabalho devem ser o nosso grande e abrangente tema. O mundo ainda precisa conhecer sobre seu Salvador e do caminho para alcançá-lo. Não somos a chamada a proclamar a filosofia e a metafísica, mas o simples evangelho. A queda do homem, a sua necessidade de um novo nascimento, o perdão através de uma expiação e salvação como resultado da fé. Estes são o nosso machado de guerra e armas de guerra. A pregação. As pessoas precisam ouvir Cristo. As pessoas precisam ouvir sobre Cristo, sobre a sua salvação. As pessoas precisam ouvir sobre juízo. Toda a oportunidade em que a igreja está reunida é uma oportunidade de Cristo ser pregado. Meus amigos, não privem Cristo de falar com
a sua congregação. Continue pregando. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.